Boa noite, amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando, né, mais uma vez na Escola do Evangelho. Antes de a gente entrar nos assuntos, eu queria que a gente orasse primeiro. Amado Deus e Pai, damos graças ao Senhor por mais uma oportunidade de podermos desfrutar da Tua Palavra e podermos estarmos juntos. E juntos, Senhor, podermos ganharmos luz em tudo que o Senhor quer nos revelar para nós nessa noite. Nós ainda, Senhor, oramos a Ti por toda essa situação de pandemia. Oramos por aqueles que estão enfermos, para que essa doença, Senhor, ela não seja para a morte, mas seja para a honra e glória do Teu nome. Oramos também para que não só a onda da pandemia, ela venha parar definitivamente, mas também para que a onda financeira, ela venha também ser erradicada. Nós oramos ao Senhor, porque sabemos, Senhor, que muitos pais de famílias, muitas mães de famílias, muitos jovens, né, se encontram hoje desempregados. Senhor, usa da sua misericórdia, Senhor, para com o seu povo e para com todas as pessoas em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Vamos para a terceira lição, né? Na verdade é a 8ª lição, mas a terceira lição dentro do tema, né, que é o tema de hoje, o plano de Deus, né? Os irmãos já deram a primeira lição, a segunda, e hoje dentro da terceira lição do plano de Deus, nós vamos ver com respeito à redenção e o encabeçamento do Filho. E eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graças ao Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele tem tanto amor pelo homem, que dentro das bênçãos que o Senhor deu para nós, como mostra aqui em Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 até o 7, uma das bênçãos é que Deus, Ele criou o homem, diferente de todas as demais criaturas. Deus criou o homem, amados irmãos e amados ouvintes, Deus criou o homem com um espírito. Graças ao Senhor. Por quê? Porque se Deus não tivesse criado o homem com o espírito, nós não teríamos a mínima condição de recebermos a redenção de Cristo. Nós não teríamos a condição de sermos regenerados. Então, por meio de Deus ter criado o homem com um espírito, o próprio Deus, Ele pôde, na pessoa de Jesus Cristo, morrer numa cruz e se tornar o Espírito que dá vida e poder entrar para dentro de todos aqueles que creem na sua palavra, que creem na sua pessoa como Senhor e Salvador de suas vidas. E cada uma dessas pessoas, assim como nós, receberam a vida de Deus, receberam a regeneração, graças ao Senhor. E no estudo de hoje, que a gente está fazendo, né, dentro do livro Fundamentos da Fé Cristã, né, nós vamos adentrar um pouco mais
Nessa terceira lição, nós vamos tocar sobre a redenção e sobre o encabeçamento do Filho. Duas coisas assim que nessa lição a gente precisa assim ganhar bem. É que, como é que o mundo está hoje? Se a gente analisar direitinho, o mundo está um verdadeiro caos. Por que o mundo está um caos? Porque falta segurança nas ruas? Claro que não. O mundo está um caos porque o mundo perdeu o encabeçamento do Senhor. Sem o encabeçamento de Cristo, nada vai estar adequado. Aqui no livro, na lição de hoje, fala assim: observamos nas lições de 10 a 13, nós vamos observar nessas lições de 10 a 13 que ainda vai vir, que algo aconteceu quando Deus criou o homem. Houve um revés, houve um contratempo, vamos assim dizer, no plano de Deus. Que revés foi esse? Que contratempo foi esse? Foi a desobediência do homem. Devido ao homem ter desobedecido o Senhor, o pecado entrou no homem. E o homem ficou numa condição de não poder mais se achegar a Deus, e Deus também não poderia se achegar ao homem. Porque Deus é santo. E o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Mas pela muita misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor, as misericórdias são tão grandes que elas são a causa de não sermos literalmente consumidos. Deus, ele providenciou algo para poder restaurar esse homem, para poder regenerar esse homem, para poder trazer esse homem para uma condição de redenção e assim poder, por meio do homem, cumprir o seu propósito. E é exatamente sobre isso que Efésios capítulo 1, versículo 7 fala para nós. O versículo 7 fala assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Veja, o preço que foi pago por essa redenção foi um preço muito alto. Algumas pessoas às vezes falam assim: o Senhor, Ele nos comprou de Satanás por meio do seu sangue. Eu já ouvi umas pregações onde alguns amados pastores falaram isso, que nós somos comprados por meio do sangue do Senhor, de Satanás. Irmãos, nós não fomos comprados de Satanás porque nós nunca pertencemos a Satanás. Não. O homem, ele sempre pertenceu a Deus. Nós podemos dizer assim que o homem ele foi sequestrado por Satanás. Então, o que é a redenção? A redenção é o pagamento desse resgate. E o pagamento desse resgate foi por meio, como já falamos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 7, foi por meio do sangue do Senhor. Sabe, irmãos? E esse versículo 7, ele fala assim, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E esse segundo a riqueza da sua graça, quando ele fala, e também no começo do versículo, no qual temos, se refere ao amado, do versículo 6. E quem é esse amado? Esse amado é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando fala de amado, eu me lembrei de uma outra pessoa, que foi Abraão. Em Gênesis 22, o Senhor falou algo para Abraão. Vamos ver aqui em Gênesis 22. Aqui em Gênesis 22, versículo 2, o Senhor falou assim: acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Eu quero tocar nessa palavra. A quem amas. Veja,
Esse versículo 2, ele fala assim, acrescentou Deus. Deus sentiu a necessidade de frisar algo. Ele frisou aqui duas coisas. Ele frisou, toma teu filho, ele frisou a questão de ser filho, mas ele frisou também a questão de a quem amas. Então, quem foi esse que morreu numa cruz? Quem foi esse que derramou o seu sangue? Foi o amado de Deus. Amados irmãos e amados amigos que estão nos acompanhando, você teria coragem de sacrificar seu único filho por alguém que não quer nem saber de você? Eu não vou nem falar que é seu inimigo, porque a Bíblia fala que no mínimo nós éramos inimigos de Deus. Eu vou falar assim por alguém que não quer nem saber de você. É claro que a gente não teria essa coragem. Eu particularmente, eu tenho 2 filhas. Eu não teria nunca essa coragem. Mas o Senhor, Ele sacrificou o seu único filho. Ele pagou esse resgate por meio do sangue do seu único filho. E nessa lição, nós vamos perceber que esse pagamento trouxe para nós 2 coisas. A primeira, nós já vimos aqui, a redenção. E a segunda, que é o encabeçamento do Filho de Deus, ela está acontecendo, passo a passo. Porque hoje nós sabemos que o homem não é 100% encabeçado por Deus. Por mais cristão que você se diga, nós não somos 100% encabeçados pelo Senhor. Ora estamos debaixo do encabeçamento de Deus, ora saímos de debaixo do encabeçamento de Deus. E em 1 Pedro, capítulo 1, vamos abrir aqui em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, fica muito claro para nós que nós fomos resgatados por meio do sangue de Cristo. E esse Cristo, como mostra em Mateus, capítulo 3, versículo 17, e capítulo 17, versículo 5, para deixar mais claro ainda, ele é o amado de Deus. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Quem tiver com as Bíblias, né, por gentileza, puder nos acompanhar. 3,17. Fala assim: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse filho amado, ele pagou esse preço por nós. Nós fomos regenerados por meio do pagamento desse resgate. Graças ao Senhor. O preço foi alto. Portanto, amados irmãos e amados amigos, às vezes a gente não consegue tocar tanto no sacrifício do Senhor. Às vezes a gente ainda toca no sacrifício do Senhor como algo muito leve. Mas eu queria que nessa lição de hoje a gente pudesse ponderar. Porque a gente ainda vive tão aquém daquilo que Deus deseja para nós, porque nós ainda não tocamos de uma maneira tão forte nesse pagamento. Nós precisamos rever como tem sido a nossa vida, o nosso viver. Porque o preço pago foi alto. E
Quando nós chegamos ainda no versículo 7, ele fala de algo assim, fala assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ó Senhor Jesus. Sabe, irmãos, segundo a riqueza da sua graça. Pela graça do Senhor, e pela riqueza dessa graça que a gente vai detalhar daqui a pouco, nós recebemos a salvação de Deus. Nós recebemos o perdão de Deus. Por um lado, né, a gente pode ver que tudo que o Senhor fez na cruz, por mim e por você, foi algo assim, objetivo. Eu e você não tivemos nenhuma participação. Mas, quando fala de perdão dos pecados, agora é algo subjetivo, é algo dentro de nós. O Senhor nos levou a crer na sua pessoa, o Senhor nos levou a nos arrepender da nossa condição, e o Senhor nos levou a receber esse perdão do Senhor. E pelo fato de termos crido nesse perdão, né, a graça do Senhor chegou até nós. E isso para nós é uma base. Se eu não tivesse certeza do perdão de Deus na minha vida, eu não tinha como prosseguir na minha vida cristã. Hoje, muitos amados irmãos têm dificuldades com respeito a essa questão do perdão. Porque às vezes comete um erro, acha que esse erro não tem mais perdão, aí não consegue aceitar que o nosso Deus é um Deus que perdoa. A palavra é muito clara. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo para nos purificar de todo o pecado. Então, nós precisamos, no nosso íntimo, no nosso coração, receber, tomar posse desse perdão que o Senhor já deu a nós, quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. E tudo isso faz parte dessa riqueza da graça do Senhor. Uma vez eu perguntei, e de vez em quando eu pergunto aos irmãos, o que é graça? Você sabe me responder o que é graça? E algumas pessoas respondem assim, graça é um favor imerecível. Na verdade, graça não é um favor. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus que quer fazer um favor a mim e a você. Não. Eu vou fazer um favor, né? Eu vou morrer na cruz por fulano. Eu vou fazer um favor, né? Eu vou derramar o meu sangue por fulano. Não, o Senhor não está interessado em fazer favor, sabe, amados irmãos e amados ouvintes. O que é graça na verdade? Graça é o próprio Deus, sabe? Sendo dispensado a nós, sendo dado a nós. Isso é graça. Só que, para que essa graça, ela alcançasse a mim e a você, aqui nesse versículo 7 fala, a riqueza da sua graça. O nosso Deus, Ele teve que descer da sua glória. Ele teve que ser concebido numa virgem. Ele teve que se submeter a passar 9 meses no ventre dessa virgem. Ele teve que nascer igual a qualquer ser humano. Ele teve que ter um viver humano, onde ele passou por todo tipo de situação, porque desde o seu nascimento, ele já passou por dificuldades. No seu nascimento, ele não tinha onde ficar. Teve que nascer num celeiro. Depois, assim que nasceu, teve que fugir, porque Herodes queria matá-lo. Então, o nosso Deus, Ele passou por todo um processo
Ele teve que ir até a cruz, morrer, ressuscitar e se tornar o Espírito que dá vida. Ou seja, essa graça, ela tem uma riqueza de detalhes, que às vezes a gente não consegue tocar nessa riqueza de detalhes. E a gente acha que graça é simplesmente um favor imerecível. Mas, na verdade, graça é esse processo, sabe, que Deus passou, para que eu e você hoje pudéssemos, amados irmãos, e você, amado ouvinte, se você ainda não creu no Senhor, mas essa graça, ela está disponível para você também. Se você nessa noite quiser receber essa graça, receber a vida de Deus para dentro de você, basta você abrir o seu coração nessa hora e orar comigo. Diga: Senhor Jesus, eu sei que eu não sou digno, Senhor, mas pela tua infinita graça, eu abro a ti, Senhor, o meu coração. Eu te confesso diante de Deus, diante dos homens e diante de todo o principado e potestade. Eu te confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu creio na obra redentora de Cristo na cruz. E eu o confesso como Senhor da minha vida. Amém. Então essa graça, ela está disponível a todo homem que crê, a todo homem que desejar receber. Em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, deixa muito claro para nós aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Vamos abrir aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja, vimos a sua graça. Onde foi que a gente viu essa graça? No viver humano do Senhor. Então, graça é todo esse processo que Deus passou. E hoje está disponível para mim e para você, de uma maneira gratuita. Graça é a vida do Senhor Jesus na terra. Desde a concepção até a ressurreição e ascensão. É uma amostra de tudo que Deus realizou por nós, até cumprir a redenção por nós. Graças ao Senhor, amados ouvintes. O nosso Deus é um Deus que Ele ama a cada um de nós. E não só isso, Ele não só, Ele quer dar a nós a sua graça dessa maneira tão rica, mas ainda na lição de hoje, Ele não só quer nos trazer essa redenção de uma maneira tão plena, tão completa, mas na lição de hoje, como a gente já viu, Ele quer trazer todas as coisas para o encabeçamento de Cristo. Essa graça, ela chegou até a mim e até a você, para que nós, que antes vivíamos totalmente soltos, totalmente desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, essa graça chegou até nós de uma maneira tão rica, tão plena, para nos trazer ao encabeçamento de Cristo. Vamos voltar para Efésios? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, do versículo 9 a 12, diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Sabe, amados irmãos e amados amigos, esse Deus, Ele tem um beneplácito. Essa palavra beneplácito significa um bom prazer. Deus tem um bom prazer. E esse bom prazer de Deus está em Cristo. E Ele quer revelar para mim e para você esse bom prazer.
E aqui fala no versículo 10, qual é o bom prazer de Deus em Cristo? O que é que Deus quer por meio de Cristo em nós? O versículo 10 ele fala assim, de fazer convergir. Essa palavra convergir, se você traduzir para o grego, ela significa encabeçar. Deus quer encabeçar nele. Encabeçar nele. Esse nele, não sei se na sua Bíblia está com letra minúscula, mas esse nele é letra maiúscula. Porque esse nele é na pessoa de Jesus Cristo. De fazer convergir ou de fazer encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus, ele quer trazer todas as coisas para debaixo do encabeçamento de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe por meio de quem ele quer fazer isso? Se você ler o versículo 23 do capítulo 1 de Efésios, ele fala assim, não, o versículo 22, perdão, a partir do versículo 22, fala assim, ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse nosso Deus hoje, ele quer encabeçar todas as coisas em Cristo por meio da igreja. Isso é algo maravilhoso. Deus, ele tem uma vontade. A gente não consegue, muitas vezes, a gente não consegue tocar nessa questão da vontade de Deus. A gente toca muito na nossa vontade. Ah, eu tenho uma vontade que Deus me conceda isso. Eu tenho uma vontade que Deus me permita realizar isso. Sempre nós estamos voltados para nossa vontade. Mas nós nos esquecemos que o Senhor tem uma vontade. Qual é a vontade de Deus? Você já se perguntou? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, hoje, Senhor, fala para mim qual é a tua vontade. O que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Como é que o Senhor quer que eu faça as coisas hoje? Nós precisamos nos aperceber que Deus tem uma vontade. E muitas vezes, essa vontade para nós, ela passa totalmente assim, de uma maneira despercebida. Uma das vontades de Deus é que Ele quer encabeçar todas as coisas por meio da igreja. A igreja, hoje, ainda é um mistério para muitos e muitos amados irmãos. Toda essa situação de pandemia, ela veio para trazer algo para nós. Ela veio também para revelar algo para nós, das muitas coisas que ela já trouxe de revelação para nós, que a gente precisa ver as coisas dos dois lados. Quando se fala da pandemia, muitas vezes nós nos apegamos ao lado negativo. Mas a gente também precisa perceber que existe o lado positivo de tudo isso. E um dos pontos positivos que essa pandemia trouxe para nós, e para deixar claro para nós, é que a igreja, ela não é um prédio. Quantos e quantos amados irmãos não são apegados à igreja no aspecto de um prédio? Essa pandemia, nós ficamos impossibilitados de congregar, né, nós falamos assim, locais de reunião. Nós ficamos impossibilitados. Nós tivemos que ficar em casa. Estamos assistindo os cultos por meio das redes sociais, como a aula de hoje, né, que normalmente ela é presencial e também ela é feita, né, gravada, né, e veiculada por meio das redes sociais, certo?
Mas agora nós estamos totalmente pelas redes sociais. Por conta de quê? Por conta da pandemia. Mas isso mostrou para nós que a igreja, ela não é um prédio. Não habita o Altíssimo em Atos, né? Deixa claro para nós. Não habita o Altíssimo em templos feitos por mãos humanas. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então o mistério, um dos mistérios de Deus, que era a igreja, o Senhor tem revelado para nós. A igreja, ela não é um prédio, a igreja é um viver. Veja, que Deus quer encabeçar todas as coisas por meio da igreja. Ele não vai encabeçar todas as coisas por meio de um prédio. Ele vai encabeçar todas as coisas por meio de mim e de você. Se eu e você estivermos encabeçados em Cristo. Isso é algo que precisa estar muito claro para nós. E esse mistério da vontade de Deus de revelar a igreja para nós de uma maneira prática, como viver, esteve oculto durante muitos e muitos séculos e ainda, como eu já falei, ainda continua oculto. E nós precisamos ser despertados, porque sem a igreja não tem como Deus trazer todas as coisas para o seu encabeçamento. Efésios é muito claro. E para ser o cabeça, né? Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça, entregou a igreja. Então, esse é o bom prazer de Deus, esse é um dos bons prazeres de Deus. Nos trazer a igreja de uma maneira prática, nos revelar a igreja de uma maneira prática, como viver. Graças ao Senhor, porque o Senhor tem mostrado isso para nós. Isso faz parte do bom prazer de Deus. Revelar a igreja para mim e para você, nesse aspecto prático, nesse aspecto de viver. Na verdade, nós costumamos dizer que nós temos 3 aspectos do viver cristão. Nós temos um aspecto do viver de congregar, que é estar no meio dos irmãos. Nós temos um aspecto do viver familiar e nós temos um aspecto do viver social. E em todos esses 3 aspectos, a igreja precisa ser manifestada. Graças ao Senhor. Nosso Deus é um Deus que Ele tem mostrado para nós. Ele tem revelado para nós tudo isso. E hoje, né, em todo o universo, né, Deus Ele quer trazer todas as coisas para o seu encabeçamento. Ele quer trazer todas as coisas para estar totalmente debaixo do seu governo. Amado, sem o encabeçamento de Deus, toda a sociedade, toda a terra, ela é um caos. Os governos são um caos, quando não estão sob o encabeçamento de Deus. Tudo precisa estar debaixo do encabeçamento de Deus. E Deus, Ele nos regenerou com esse propósito, de nos trazer de volta ao princípio. Lá em Gênesis, o homem, antes de desobedecer a Deus, o homem estava totalmente encabeçado por Deus. Mas, agora, a nossa realidade é outra. Portanto, na lição de hoje, né, ficou assim muito claro para nós, que nós somos resgatados, o Senhor fez a redenção, por meio de derramar o seu sangue, por meio do sangue de Cristo, Ele pagou o preço por nós, fomos resgatados. E agora Ele não só nos resgatou, mas Ele nos colocou na igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, a igreja não é um prédio, certo? A igreja não é um sistema, e é por meio da igreja, por meio de mim e de você, que Deus quer encabeçar todas as coisas. Eu queria que a gente fosse agora, sabe o quê? Responder as perguntas. Né? Nós temos aqui algumas perguntas, né? São 6 perguntas. Né? E a primeira pergunta diz assim: quais são o segundo e o terceiro itens das bênçãos de Deus, das bênçãos celestiais de Deus para nós, reveladas em Efésios, né? Quais são?
o segundo e o terceiro itens das bênçãos celestiais de Deus para nós, reveladas em Efésios capítulo 1. Amados, a resposta dessa primeira pergunta está logo na página 68. Logo aqui, nesse ponto, fala assim: nesta lição, veremos 2 outros itens: a redenção e o encabeçamento do Filho. Então, esses 2 pontos que o Senhor tem mostrado para nós hoje, diz respeito à redenção de Cristo. Nós somos redimidos, nós somos resgatados por meio do sangue do Senhor, certo? E hoje o Senhor está nos trazendo para o seu encabeçamento. A segunda pergunta, né, fala assim: que é redimir? E que é perdão? Que é redimir e que é perdão? Como isso ocorre? Veja, a palavra redimir, eu até já respondi aqui, né? A palavra redimir significa resgatar, certo? Do lado de Cristo, o que Ele fez na cruz por nós, certo? A redenção que Ele fez na cruz por nós, Ele nos trouxe essa redenção, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Essa é a obra objetiva de Deus, essa é a redenção de Deus. Foi o que Ele fez para nos redimir, para nos trazer de volta ao princípio. Foi toda a sua obra redentora, a sua morte e ressurreição. Ele morreu e ressuscitou como Espírito que dá vida. 1 Coríntios 15, 45. Fala que o primeiro Adão era alma vivente. O último Adão é Espírito que dá vida. Essa é a redenção do Senhor. Se você crê na obra redentora de Cristo, você recebe a vida de Deus para dentro de você. E tudo isso Ele fez por meio do seu sangue. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. Ele pagou o preço com o seu sangue. E o que é perdão? O perdão agora é algo subjetivo. Eu e você precisa crer. Se eu e você não crer nessa obra redentora, se eu e você não crer no perdão de Deus, não tem como você tocar nessa experiência. Porque o perdão é uma questão de fé. Às vezes as pessoas falam assim: o que é perdoar? As pessoas falam assim: perdoar é esquecer. Já ouviram essa frase? Que perdoar é esquecer? Eu vou falar para vocês que perdoar não é esquecer. Não. Perdoar é você sentir paz. Você sabe quem é a pessoa? Você sabe quem primeiro desfruta do benefício do perdão? É a pessoa que perdoa. Não é nem a que é perdoada, é a pessoa que perdoa. Quando você tem algum problema com uma pessoa e você não consegue perdoar, você não consegue ter paz. A sua vida, ela não consegue, assim, ter um desfrute, um prazer completo, verdadeiro. Talvez você até diga assim: não, eu não concordo com isso não, porque fulano me fez o mal e eu não estou nem aí. Bem, só o fato de você falar assim, eu não estou nem aí, isso significa dizer que você está aí, sim. O perdão é algo que traz para nós paz, desfrute. E o perdão não só nos traz um bem espiritual, mas o perdão também traz um bem até físico, sabe? Traz um bem emocional. O perdão, ele só causa algo de bom para nós. E eu e você, por um lado, precisamos perdoar, mas por outro lado, precisamos crer no perdão de Deus. Satanás constantemente ele está ali nos acusando dos nossos erros. Esse, na verdade, é a função dele, ele é o acusador, certo? Das nossas almas. Mas nós precisamos crer no perdão de Deus. É um perdão genuíno e é algo que eu repito, é algo subjetivo. É algo que eu e você só conseguimos provar pela fé.
é algo da fé. Ele fala assim, a resposta, a pergunta é 3, né? Que é a riqueza da graça divina? Ó Senhor Jesus. Sabe, amados, essa resposta 3, ela está na página 70. Que é a riqueza da graça divina? Se você quiser resumir, você pode dizer que a riqueza da graça divina é o próprio Deus. É o próprio Deus que se fez homem. Um homem perfeito, um homem sem pecado, que foi dado a nós na pessoa de Jesus Cristo. Você pode até resumir só até aí. É o próprio Deus. Um homem perfeito, sem pecado, que foi dado a nós na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu ainda toco nesse ponto que tem aqui. A riqueza da graça, o que é a riqueza da graça, envolve todo o processo que eu compartilhei aqui. Desde a sua concepção, no ventre de uma virgem, o seu nascimento, o seu viver humano, todo o sofrimento, tudo que ele passou, a sua morte numa cruz, onde ele ficou das 9 da manhã, certo? Até as 3 da tarde, pendurado no madeiro, né? Ali é todo aquele sofrimento, sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, como o Espírito que dá vida. Tudo isso faz parte da riqueza da graça de Deus. Como eu falei, graça não é um favor imerecível. Graça é todo esse processo que Deus passou e agora está disponível para mim e para você. Graça, ela vem composta, né? A riqueza da graça vem composta de todos esses detalhes da obra redentora de Cristo. A quinta pergunta, né? A quarta pergunta, né? Fala assim, qual é o mistério da vontade de Deus? Nós acabamos de ver em Efésios, né? O mistério da vontade de Deus, que estava oculto e ainda está oculto, infelizmente, para muitos cristãos, é a igreja. Cristo ainda é um mistério para aqueles que ainda não creram no Senhor, para aqueles que ainda não receberam Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas para aqueles que já creram no Senhor, a igreja ainda, para muitos ainda é um mistério. Muitos irmãos ainda acreditam, creem piamente que a igreja é um prédio. Eles só são crentes, me perdoe eu falar, quando estão lá dentro da igreja. Ah, eu vou à igreja, eu vou à casa de Deus. Não, aquilo não é a casa de Deus. A casa de Deus é eu e você. Se você creu no Senhor, eu e você somos a casa de Deus. Fazemos parte da casa de Deus. Ali é apenas um local. Nós precisamos congregar, é um mandamento bíblico, né? Nós precisamos congregar. Né? Então a igreja, né, era esse mistério que estava oculto, mas que graças ao Senhor foi revelado para nós. A quinta pergunta é, fale sobre o bom prazer de Deus de encabeçar todas as coisas em Cristo. Aqui diz para a gente falar. Não tem coisa melhor para um pai de família, para uma mãe de família, ver que os seus filhos estão sendo obedientes, que os seus filhos estão cumprindo com a sua vontade. E que quando você fala algo, né, você dá uma direção a eles, eles se submetem a essa direção. Faça uma experiência, se você é casado, ou você tem filhos, faça uma experiência. Não coloque ordem, deixe as coisas entregue, né, à vontade, para você ver o que é que vai acontecer. Isso é simples. Se eu e você, como pais de família, sabemos que precisamos estar encabeçados, e sabemos que precisamos encabeçar a nossa família, né, para que tudo ande normal, para que tudo se torne algo assim desfrutável, porque uma família sem encabeçamento é um caos, né? Os filhos não se submetem ao pai, aos pais, né? O pai não consegue ter uma boa comunhão com os filhos, a esposa não se submete ao marido, o marido não consegue ter comunhão com a esposa.
nada sem encabeçamento consegue subsistir. Nada sem encabeçamento consegue subsistir. Então, o que é, né, esse bom prazer de Deus? O bom prazer de Deus é ver a mim e a você, é ver a nossa casa sendo totalmente encabeçada por Ele, pela Sua palavra, sendo direcionada pela Sua palavra, tendo um viver que expressa Deus em todos os aspectos. Aí temos a 6ª pergunta, fala assim: como podemos descrever o mundo e a sociedade de hoje? Essa resposta, né, ela está até aqui na página 73. Né? A maneira como nós podemos... Olha para o mundo hoje. Você acha que o mundo está bom? O mundo não está bom. Eu vou tocar mais uma vez no aspecto positivo dessa pandemia, certo? Não sou a favor da pandemia, não. Mas é que a gente precisa ver os dois lados. Essa pandemia, ela veio para dar uma chacoalhada. Certo? E muitas famílias estão sendo obrigadas a conviverem 24 horas dentro de casa. Eu pergunto, como é que está a sua casa? Como é que estão vocês? Como é que está a família de vocês hoje? Está bem? Se estão bem, muito bom. Muito bom mesmo. Fico feliz. Graças ao Senhor. Porque a realidade do mundo hoje, como eu já falei, é que o mundo está aí. Totalmente desencabeçado. Um caos. As pessoas não respeitam mais as autoridades. Né? Tem até uma frase popular que diz que as leis foram inventadas para serem desobedecidas. Já ouviram essa frase? Tem pessoas que chegam ao cúmulo de falar isso. A lei foi feita para ser desobedecida. Não. As leis foram feitas para guardar o homem do caos. Então, a realidade do mundo hoje é que falta respeito. A realidade do mundo hoje é que o meu direito, certo, termina quando o direito do próximo começa. E muitas vezes nós não conseguimos ver isso. Nós somos pessoas que estamos, como eu já falei, como ovelhas que não têm pastor. O mundo está aí. Os governos estão aí. Totalmente desencabeçados. Nós não vamos tocar nesses pontos políticos. Basta você parar um pouco, que você sabe disso, você vai ver isso. Se você não viu, você vai ver isso. O mundo está um caos. A realidade é essa. E essa pandemia, ela veio para nos acordar. Ela veio para a gente perceber que a volta do Senhor é uma coisa certa. Talvez, se você ainda não acredita, né, mas você precisa crer nisso. Os cristãos ainda estão vivendo muito assim, como se o Senhor fosse voltar daqui só há muitos anos para frente. Não. Está muito próximo à volta do Senhor. Ele quer trazer todas as coisas de volta ao seu encabeçamento. Ele redimiu a mim e a você. Ele pagou um alto preço com o seu próprio sangue. O sangue do Antigo Testamento não tirava o pecado do homem, só fazia cobrir. Mas o sangue de Cristo, ele nos lavou e nos lava de todo o pecado. Esse sangue pagou completamente a nossa dívida diante da lei. Nós fomos resgatados, na verdade, foi da lei. Porque nós estávamos sujeitos à lei por causa da nossa condição caída. Então, amados irmãos, o mundo hoje, a sociedade de hoje, ela está totalmente degradada. Hoje os pais, eles estão totalmente sujeitos aos filhos. Quem manda nas casas hoje, em muitas casas, não vou dizer em todas, certo? Mas na maioria das casas hoje, quem manda são os filhos. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Tudo isso porque estão fora do encabeçamento de Cristo. Amém? Que o Senhor possa nos dar mais oportunidades. Até a próxima terça-feira, com a graça de Deus. Amém. Jesus é o Senhor.